Conta pra mim, você tem um sonho? Fecha o olho, imagina, o que você quer realizar nesse mundo? Você quer ajudar pessoas? Você quer conhecer lugares? Você quer viver experiências? E pra gente fazer tudo isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso tempo. Nós precisamos ter saúde. E eu conheci uma pessoa incrível, que ela tem uma forma, uma médica gastroenterologista, não sei nem se eu falei certo, mas ela tem uma forma muito diferente de olhar o mundo, de olhar a medicina, de olhar os seus pacientes, que me encantou. Uma palavra que ela falou que me chamou muita atenção é sobre servir. Eu não tô ali para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para bater meta, não é isso. Eu tô ali para realizar os sonhos dos meus pacientes. E por isso me chamou muita atenção e eu falei: "Cara, ela vai entregar tudo". E sobre um assunto que talvez você não conheça, mas é uma nova possibilidade. Ele é reconhecido, é um método reconhecido e que chama medicina do estilo de vida. Você já ouviu falar sobre isso? Então eu vou falar para você. Depois desse podcast, a sua vida ela vai ter um outro olhar. Você vai conseguir, ao invés de ficar tratando causa, ao invés de ficar, sabe, cuidando de sintomas, de doenças, você vai se prevenir e de uma forma científica e validada. Venha para cá, doutora Ítala Neves, seja muito bem-vinda, querida. Estou muito Obrigada. feliz, Que bom, eu estou também muito estou muito feliz feliz pela oportunidade de estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão que importante. você, de fato, é apaixonada, eu percebi. Exatamente, sou muito apaixonada. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem direta. O que é a medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida, ela é uma abordagem. Legal. Então não é um método, falei Não, falei um pouquinho errado. é uma abordagem, são Ok. ferramentas que o médico especialista, Uhum. ele utiliza para que o paciente viva mais e melhor. Legal. Então, ao invés de apenas tratar as doenças, o médico do estilo de vida, ele adapta os hábitos de vida do paciente e orienta para que ele consiga, seguindo as orientações em cada pilar do Ok. estilo de vida, melhorar a sua saúde. Tá, eu quero falar sobre esses pilares, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta, assim, qual que é a principal diferença, ou não tem diferença, ou tem muita diferença da medicina do estilo de vida e a e a medicina integrativa? O termo integrativo, atualmente, ele tem sido usado de uma forma, por vezes, um pouco equivocada Sim, e associada, a uma medicina que não é a medicina que a medicina do estilo de vida pratica, tá, né. A medicina do estilo de vida, ela se concentra em promover saúde, ok. abordando os pilares da saúde, Quais que são? s é. Vamos lá, vamos Então, lá. vou te falar os principais pilares da saúde, Legal. que são a qualidade do sono, né, Legal. a redução do uso de tóxicos, e aqui a gente fala de álcool e tabaco, Que legal, que principalmente. legal. A adaptação da alimentação para que a pessoa se alimente de forma mais adequada, então consuma mais alimentos naturais, Entendi. né, então é alimentação, sono, redução do uso de tóxicos, Tá, relações interpessoais, que e é sim, isso importante. importa Legal. na saúde, manejo do estresse, e Uhum. aí no manejo do estresse entra um pouco da gestão de tempo, que é o nosso bem mais escasso atualmente, né. Sim. Então, quando a gente faz o manejo do tempo, a gestão do tempo, normalmente a gente consegue reduzir o estresse. Uhum. E atividade física, Tudo isso que a gente tem. super importante. Exatamente, tudo isso são fatores, são pilares que sustentam a saúde. Deixa eu fazer uma pergunta, olha só, eu vou esse é o poder do podcast, viu, você que tá assistindo, olha que beleza. Eu vou pegar uma consultoria sua rápida. Eu sempre tenho um pensamento, eu parei, eu já muitos anos, assim, parei de fumar. Eu nunca fui muito de fumar, porque eu sou da arte, sou da música, então atrapalhava minhas eu cantor, então atrapalhava minhas pregas vocais. Mas, assim, parei muito tempo de fumar e tem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu parei de beber álcool. E Que bom. pois é, cara, e assim, aí o que que eu queria te fazer pergunta, uma pergunta. Eu acredito, e eu não sei como é que você pensa sobre isso, se tem algumas estratégias, como é que você me trataria, porque eu tô pegando
a dor dessa pessoa ali, porque eu converso com várias pessoas, eles me perguntam: "Como é que você conseguiu?". E eu falo assim: "Primeiro fazendo uma coisa de cada vez". Então, primeiro eu parei de fumar, lá atrás. Aí depois eu falei: "Cara, meu próximo desafio é parar de beber". Aí parei de beber. Só que o que que aconteceu? Aumentou uma certa, alimentação ruim. Um docinho a mais ali, porque você vai, né, compensando. Compensando. E aí o que que eu te pergunto, dá pra fazer tudo isso que os 5 pilares de uma vez? Se dá pra fazer os 5 pilares de uma vez, eles têm que ser gradativos, eles têm que ser corte total, e a outra pergunta que eu queria te fazer é sobre essa minha forma, assim, que é normal eu compensar na alimentação ruim e como é que eu faço, tá certo indo degrauzinho por degrauzinho, como é que você enxerga esse Marcos aqui que tá na sua caminhada? Tá indo bem, mas Primeiro eu enxergo esse Marcos como alguém que merece parabéns, muito obrigado. né, Salve de bate palma porque pra mim. de fato, assim, a redução do uso de nocivos, né, de Sim, álcool e tabaco, sim. eles reduzem muito as chances de você manifestar neoplasias no futuro, né, câncer. Então, Uhum. assim, primeiro, para que o paciente ele execute qualquer mudança, ele precisa entender o porquê. O para quê. E aí você Boa. me trouxe uma fala muito interessante. Eu parei de fumar porque o cigarro atrapalhava as minhas cordas vocais. Por Perfeito. quê? Porque você é artista e precisa da voz. Que legal. Então, o paciente primeiro, ele tem que entender o para quê. Não adianta você chegar para um paciente e falar assim, ó, a partir de hoje você não pode mais fumar. Perfeito. Se o paciente, aí você fala, não, porque fumar dá câncer de pulmão. Se o paciente tem uma depressão grave, em que ele nem está fazendo planos para o futuro, ele vai pensar, tá, e daí? Isso não importa. Sim, Então, primeiro você tem que ajudar o paciente a descobrir o para que aquela mudança de hábito de vida vai ser importante para ele, entendi. né. Entendendo por que ele está fazendo aquilo, você consegue mais engajamento no Sim, tratamento e sim, com certeza um resultado superior. total. Se dá para mudar todos os pilares de uma vez? Sim, é Uhum, possível. tá. Mas a nossa expectativa não é que o paciente deixe de ser ele mesmo e do dia para a noite se torne uma outra pessoa, Sim, porque os nossos hábitos fazem parte de quem a gente é. a nossa Então, identidade. é a nossa identidade. Então, muitos pacientes, inclusive, eles não se enxergam fazendo algo diferente do que eles já fazem há muito tempo. Uhum, Então, o nosso objetivo é, de grão em grão, legal. pequenas mudanças Uhum. sustentadas, Sim, elas vão trazer uma transformação ok. muito significativa no E futuro permanente. e permanente. Então, a gente não, na medicina do estilo de vida, a gente aborda todos esses pilares, mas em nenhum deles a gente pede para o paciente mudar completamente. Eu falo que até quando a gente aborda o movimento do corpo, e eu até evito de Que é o chamar exercício de físico? atividade Ah, não é. física, Tá, entendi. é que a gente tem um conceito diferente, Aham. uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico e tudo é movimento. Porque quando a gente chega para um paciente e fala assim: "Você vai ter que fazer exercício físico de hoje para amanhã". Se o Deus me livre, né, o paciente é cara Deus me livre. sedentário, ele vai falar: "Deus me livre". Mas aí até tem um jargão que eu falo que todo movimento importa. Então, de repente, para aquele paciente que é sedentário, a gente pede para ele começar a subir Que escadas, legal, a gente pede para que ele estacione um pouco mais longe do local onde ele vai, para que ele dê um pouco mais de passos. que A legal. gente pede para que ele faça uma caminhada no final de semana, num parque, junto dos filhos ou do cônjuge. Uhum. Então a gente vai comendo pelas beiradas. Eu Sim. sou mineira, né, então Ah, que legal. eu tenho, assim, eu falo que a gente vai aos poucos conquistando uma coisa de cada vez. Então, a Entendi, gente aborda todos os pilares, mas não com o objetivo de transformar aquilo do dia para a noite. entendi. São pequenos ganhos ao longo de todo um acompanhamento, E todos eles comemorados. todos eles Cada comemorados. degrauzinho que subiu é É uma muito assim, é vitória. festejado, é realmente cada, por exemplo, você falou, né, que parou de fumar e recentemente depois parou de De beber. bebê. E normalmente essas coisas andam juntas, inclusive, né. E aí você me Sim. perguntou assim: "Ah, é normal eu compensar em outra coisa?" É extremamente normal, é absolutamente normal e compreensível. Sim. Tanto que quando a gente aborda a diminuição do uso do álcool, a gente aborda tentando orientar a fazer substituições.
Então, o entendi. paciente tinha o hábito de tomar cerveja. Ok. E aí a gente quer que ele diminua o consumo de cerveja. Não, você gosta de Coca zero. refrigerante zero? Coca Pronto. zero? Ah, doutora, mas você está mandando eu tomar Coca zero? Coca zero tem cafeína, tem... Sim, mas é a política de redução de É danos. porque é porque eu vejo isso de uma forma tão interessante, gente, porque às vezes você tá errando, que eu errei, que é, vou parar de beber. Aí você quer trocar parar de beber por um livro. Não funciona. Tá aqui, né? Não A funciona. bebida com os É, amigos, aí você vai você sozinho sentar, sabe, e ler. Eu amo ler. Eu amava inclusive uma taça de vinho, e aí eu queria até trazer um pouquinho desse assunto que eu achei muito legal, assim, que é uma taça de vinho e uma música. Eu sou músico e eu gostava de uma música erudita, eh, e ler. Então eu tomava um vinho, estava lendo, então aquilo pra mim era um prazer extremo. Só que aí o que que acontece? Aí você quer substituir por uma outra coisa que é difícil e porque eu tenho prazer em ler. Aí o que que eu por que que eu te pergunto isso, assim? Que eu falo assim: "Cara, eh, como é que a gente faz, como é que você pensa nessas substituições e quais são os as principais estratégias hoje que estão, assim, no seu dia a dia? Porque você tá o tempo inteiro o tempo inteiro com lidando com esse isso. monte de gente com desculpa, né, porque eu acho que É, desculpa é o que mais você deve escutar. Então como é que você, primeiro, acolhe esse paciente e quais estratégias você costuma usar? então. Primeiro estudo, a gente precisa se conectar com o paciente e entender qual é a função que aquele hábito tem na vida dele. Porque o álcool, por exemplo, ele tem Interessante, uma função social muito grande. Então, se perfeito. você pede para o paciente simplesmente parar de beber e todos os amigos dele bebem e só saem para beber, ele não vai conseguir, se você não substituir isso por algo parecido, ele não vai conseguir ficar com os mesmos amigos, ele não vai conseguir frequentar os mesmos lugares. Então, a ideia é essa que a gente estava falando agora há pouco. Então, vamos tirar a cerveja do que você gosta, Uhum. que não é alcoólico. Ah, eu gosto de Coca Zero, eu gosto de Jogar ter futebol, por aquelas. exemplo, aí você pode ir com os amigos jogar Jogar futebol e tomar Coquinha futebol, zero. tomar uma Coca Zero. Mas eu digo assim, até outras estratégias, uma água com gás, Sim, com adoro. aqueles que faz Limão? soda italiana. Pode ser o Um limão, shot. um shotzinho, Tá. ou, por exemplo, aqueles Monin, aquela que faz soda italiana, tem Monan? é, Não conheço. é, é uma bebidinha, é açúcar puro, né. Fala: "Ai, É, mas a médica tá mandando eu tomar açúcar?" Sim, às vezes para que você pare de, fazer uso do álcool, que é o pior. que é pior, então é Sim. sempre política de redução de dano. Uhum, Então, assim, é menos pior você tomar uma bebidinha que contém açúcar ou uhum. adoçante, mas você deixar de beber o álcool. Então, quando você entende a função que a bebida ou que aquele hábito Entendi. ocupa na vida da pessoa, Uhum. você consegue substituir e equilibrando os outros pilares. De repente, ele está bebendo mais porque ele está muito estressado. Sim. Então, em vez de abordar só o álcool, você aborda a diminuição do uso de álcool, mas ao mesmo tempo você trata o estresse, porque caminha junto. Então, por isso que você precisa enxergar o paciente como um todo, não é aquela pessoa que bebe, é aquela pessoa que bebe, que trabalha, que tem Que sonhos, às vezes tem que filho. convive com outras pessoas, e aí tem Sim, as relações interpessoais, porque o ser humano ele é um todo, ele sim, não é um estômago e um intestino. perfeito. Tá, aí o assunto que eu estava falando dessa parte do vinho, que eu queria que você desmistificasse é o seguinte, até para o pessoal aí, porque a pessoa ela fala assim: "Ah, uma taça de vinho previne a miocardite", e não sei o quê. Aí o que que eu li, e aí eu queria que você comentasse sobre isso, eu falei: "Gente", eu falei: "Vocês têm que ver isso aqui", que é uma lista das doses de álcool e das principais bebidas destiladas ou não, e ele fala assim: "Realmente previne a miocardite", mas ela tem uma série de outros riscos, que ou seja, você previne uma coisa, mas você está correndo outros 8 riscos. É, Isso acontece? Como é que funciona o álcool na vida da pessoa? E como é que assim porque assim, senão a gente assusta esse povo, né. "Ah, eu vou parar de beber amanhã", né, aí não é isso gente, é só assim, você ter mais consciência de onde você quer chegar, não é isso? exatamente. Tá. É você saber, você consumir tudo que você for consumir de forma consciente. É você saber que o uso abusivo de álcool, e a gente considera uso abusivo a partir de 5 doses. Então, assim,
5 latinhas de cerveja, 5 doses de drink, Uhum. 5 taças de espumante ou 5 taças de isso é uso abusivo, É né. mesmo? É. E aí não existe dose segura de álcool, na verdade. Foi isso que eu li. Não existe dose segura, né, o álcool ele está associado a um risco aumentado da maioria das neoplasias, dos cânceres, mas aí puxando a sardinha para o meu lado, do câncer de esôfago, do câncer de estômago, do câncer de pâncreas e do câncer coloretal, de forma muito bem definida, né. Uhum. Então, você tomar álcool, fazer uso de álcool, você aumenta a sua chance de ter câncer. Entendi. Então, essa relação ela já está muito bem definida. Tá. E aí você falou de tomar um vinhozinho e uma leitura. As pessoas tendem a associar o uso de álcool como um indutor do sono. "Ah, não, eu gosto de tomar um Pra vinhozinho para eu relaxar. relaxar". Essa é uma falácia, assim, é pura enganação, né. Algumas pessoas até sentem um pouco mais de sono, mas o sono que essas pessoas têm não é um sono de qualidade. Vamos A falar. gente não tem um sono reparador, não entra na fase do sono Uhum. que é necessário para a metabolização dos tóxicos que a gente ingere, então ele não entra na fase do sono reparador, fica sempre naquele sono superficial, e aí Tá, no outro dia acorda cansado. vamos falar sobre isso então. Que aí inclusive vem algumas outras coisinhas juntos, que é ronco, que é o ronco ele é o quê? Ele é um sinal de que tem alguma coisa errada, com o que vamos falar sobre o sono, eu queria Vamos. Aí falar sobre o sono é a gente falar, assim, de uma um daria pra gente mundo. ficar horas falando Vai aqui ter outro sobre o podcast, sono. viu, vai ter outro podcast, adorei. Mas sobre o sono, eu queria primeiro, dizer que estar acordado a gente vai ter que editar essa parte. Tá, Falar sobre o sono, eu queria marca aí Gabriel. marca aí que essa parte a gente vai Tá, começar de novo agora. tá, falar sobre Mas sono. falar sobre o sono, a gente poderia passar horas aqui falando sobre o sono, Legal. porque as horas que você dorme são tão importantes quanto as horas que você fica acordado. E aí a gente foi Tá. ensinado que aquele jargão, né, americano, trabalha enquanto eles dormem. Uhum. Não. Não mesmo. E aí Eu adoro dormir inclusive. é, durante o sono é que a gente a gente metaboliza os tóxicos. É durante o sono profundo em que há a consolidação da memória e da Legal. aprendizagem das coisas novas que a gente faz Sim, e que a gente aprende durante o dia, é durante o sono que isso é fixado. sim. Então não adianta aquelas: "Não, não vou dormir para eu estudar". Não, melhor você estudar e dormir, né. E a gente foi feito para dormir com as galinhas, literalmente, né. A nossa produção de melatonina, ela começa a aumentar às 18 18 horas. É horas isso que eu ia te da perguntar. tarde e a gente tem um pico ali por volta das 21h, 22h. Então Hum. esse horário já era para a gente estar na cama. A gente foi feito para dormir com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol. Com o advento da luz elétrica, desses nossos aparelhinhos, tablet, Uhum. celular, a gente começou a se expor cada dia mais à luz azul, que diminui a produção de melatonina. Então, uma coisa que é extremamente importante para ter um sono de qualidade, e aí eu não estou falando só em número de horas, eu estou falando em qualidade do Ok. sono, é a higiene do sono, que passa exatamente por diminuir a exposição a telas, Uhum. diminuir a exposição à luz branca e à luz azul depois das 18 horas. A gente sabe que é impossível, mas com os meus pacientes eu peço muito Uhum. para passou ali das 20 horas, diminui, coloca a luzinha de um abajur, de um Sim. balizador, ou se você tá num ambiente, você tá no quarto, deixa só a luz do banheiro acesa, evita a Sim. luz do quarto É, em si. uma coisa interessante lá em casa, por exemplo, todas as luzes elas são amarelas. Muito E excelente. ela é mais bonito, inclusive, É mais mais aconchegante. aconchegante, traz aquele tira esse negócio de hospital, porque aqui, assim, ele tem que ser pra dar esse contraste e tudo mais, mas assim, é mais bonito, é mais aconchegante e faz bem. E tem acho que uma outra coisa que o meu celular, ele tem. Eu acho que o que é iPhone, o Samsung também tem, que é não sei se não é Night Shift não, eu esqueci o nome É do modo noturno, modo ele noturno, tem, que ele ele fica diminui a luminosidade. diminui e fica amarelado. E Exatamente. você consegue controlar isso. Então assim, beleza, a televisão talvez não tenha isso, a minha pelo menos eu acho que eu não lembro, talvez até tenha, nunca programei.
Mas a gente consegue ter algumas ferramentas, A né, gente doutora consegue, Rita? assim, mudanças de hábito muito simples e que produzem uma qualidade do sono muito melhor, né. Então diminuição da exposição à luminosidade, tomar um banhozinho morno, Uhum. tomar um Poxa, isso é chá. Tem gente que e aí, assim, aí vem as substituições, né, porque tem: "Ah, eu gosto de tomar um banhozinho morno e tomar um cafezinho". O café, depois das 3, 4 horas da tarde, ele Uhum. não é recomendado, Tá. né. Porque a cafeína é um aumenta, Estimulante. é estimulante, aumenta o cortisol. Então, assim, substituir o café por um chá, um Uhum. chazinho calmante, fazer uma leitura, tudo isso faz Sim. parte de um ritual do sono para que você tenha um sono de maior qualidade. E aí você puxou o assunto do ronco, né, Aham, vamos lá. e aí aqueles que acham que não roncam, é bom perguntar para a esposa, para o esposo, ali para o Bota uma câmera. companheiro, para ver se não ronca Se mora mesmo. sozinho, bota uma câmera pra você se assustar. Porque tem gente que fala: "Não, mas eu não ronco", e aí a Uhum. gente vai São fazer os que mais roncam, são né? os que mais roncam. Por quê? Existe um exame para isso, né, e hoje em dia existe a forma de fazer isso não em clínicas, mas você pode fazer de forma domiciliar, Uhum. que é a polissonografia. E a Polissonografia. polissonografia, existe ela, domiciliar, você faz um estudo do sono para avaliar a qualidade do sono Que legal. e também a presença ou não da apneia obstrutiva do sono. Porque eu não sei se você sabe que a gente tem umas fases do sono, Sim. né. A gente E tem o sono REM, ele é diferente do profundo, ou não? exatamente, a gente tem o sono Tá, REM e o sono não REM. tá. O sono não REM é o sono mais superficial, É o leve. é o leve. Tá. E aí o sono REM é o sono em que a gente realmente descansa, em que há a consolidação da memória, em que a Uhum. gente realmente descansa, se Então são esses desliga. 2. Só que dentro do sono REM e do sono não REM, a gente tem fases. Dentro do sono REM, a gente ainda tem as Antes fases. de você entrar, deixa eu só te fazer uma pergunta. São as falácias da internet. Por isso que, gente, é importante você pesquisar. Vai atrás para saber quem que tá falando o quê. Porque, assim, isso chegou ao meu ouvido e eu achei, assim, um pouco estranho, não fez muito sentido na minha cabeça. Vamos lá. Vamos supor, eu não vou lembrar, se você puder me falar aqui agora, quanto tempo demora cada ciclo? São poucas horas, né? 1 hora e meia, 1 hora e são meia. 90 minutos. Pronto. Então o que que acontece? Você, na teoria, você tem uns 5 ciclos para você ter um sono bacana, Ok, né, ok, tá. Aí o que que ele falou? Ele falou, essa pessoa que eu falei: "Cara, isso não faz pra mim, na minha cabeça não faz sentido". Ele falou assim, que você precisa do ciclo completo. Então se você, acorda no meio desse ciclo, interrompe isso, é melhor você esperar tal horário para dormir novamente, porque tem que Tá. fechar o ciclo. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas assim, ele falou de uma coisa que eu falei: "Não, cara, se eu acordei, eu durmo de novo". Ou então assim, se deu meia-noite, espera até 1 hora, porque se você vai acordar às 5 horas da manhã, exemplo, você vai interromper o seu ciclo no meio com o despertador, e isso, sabe, não vai completar. Aí eu falei: É. Estranho, né?". Não faz sentido. Faz muito sentido o que você mencionou de que a interrupção, É ruim. atrapalha, Pronto. porque você quebra o ciclo no meio. Tá, Então, como eu disse, os nossos ciclos duram 90 ok. minutos, né, e o ideal é que você não interrompa o sono durante esse ciclo. Só que o que que acontece? Se você desperta no meio, você não, mesmo que você volte a dormir imediatamente, Uhum. você não retorna para o ponto de Onde onde você estava. sim, Você retorna para o ponto inicial, para o ponto de partida. entendi, Então você tem primeiro aquele sono superficial, para depois aprofundar. Então, entendi. se você tem vários despertares À noite. noturnos, você interrompe esse ciclo várias vezes e pode ser que, mesmo dormindo 7 horas por dia, você não consiga ter nenhum ciclo completo. E não descansa, E acorda você não morto. descansa. E aí, por isso, algumas pessoas dormem até 8 horas por dia, mas já acordam cansadas. E aí, a importância de fazer a polissonografia, porque Uhum, é durante esse exame que a gente consegue ver se você realmente está aprofundando ok. e fazendo quantos ciclos completos de Uhum. 90 minutos, ou se você está tendo muitas interrupções e por esse motivo você está acordando cansado no outro dia. Tá, então vamos lá. Eu quero, porque tem tantas curiosidades. Vamos pular do sono para o outro pilar, que é exercício físico.
Exercício físico. Eu posso só te falar a diferença entre atividade física e exercício físico? E Claro. por que e por que Com que certeza. eu gosto de chamar de movimento do corpo, né, que a Tá, gente foi feito para se movimentar. movimentar. Legal. É. A atividade física, qualquer atividade que você esteja desempenhando, que você esteja colocando o seu corpo em movimento, eu posso chamar isso de atividade E já física. tá bom. E já tá bom, Tá. a depender do caso, né. É, não é levantar do sofá e sentar pra pegar Coca-Cola, É, isso aí não mas conta. assim, qualquer atividade física importa. Sim, Então, caminhada importa, subir escadas importa, você estacionar um pouco mais longe importa, que legal. você limpar a sua casa, fazer uma faxina, levantar os braços para guardar alguma coisa, agachar para limpar a sapateira, tudo Uhum, isso importa. Então, legal. se o seu corpo está em movimento, você está praticando algum tipo de atividade física. Entendi. Já o exercício físico, a gente chama daquela atividade programada, Ok. em que você realiza algum tipo de esforço e que eu consigo metrificar. Então, eu vou para a academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, da 8 às 9, Entendi. e faço musculação. Uhum. Isso é exercício físico. Tá. Agora, quais dos 2 traz benefício? Os 2. Os 2. Já Exatamente. ó, já tô aqui junto com É, a doutora já tá Ítala aqui, ó. craque já, Caraca, já tá ela já me craque. deu uma aula aqui nos bastidores, eu tenho tanta pergunta pra passar pra vocês. É. E aí, assim, Hum, e aí a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ok. já reconhece que 150 minutos de atividade física Por por semana. semana, e atividade física moderada já é o suficiente para diminuir em 30% o risco de você apresentar algum câncer, Ok. alguma neoplasia, e de diminuir o seu risco cardiovascular. O que que é o risco cardiovascular? Uhum. O risco de você ter um infarto, um AVC, de você Uhum. ter alguma doença relacionada a hábitos de vida. Legal. Vamos viralizar? Vamos. Gabriel Ganley, que aconteceu com ele? Como é que você, se você tivesse a oportunidade de intervir na vida dele, seja com um conselho, seja que com uma rotina da medicina do estilo de vida, o que você faria? E assim, eu queria saber também sobre essa parte, o que você pensa sobre reposição hormonal, que talvez eu, por exemplo, tenho 42, na minha idade talvez seja importante eu examinar, eu investigar. E uma pessoa de 22 anos fazendo reposição hormonal de uma forma recreativa, que eu diria que aquilo ali é uma forma não é nem recreativa, que é uma forma, inconsequente, assim, sabe. Então É. vamos comentar sobre isso e vamos falar sobre ele, porque eu acho que ele é um assunto que tá muito em alta, ele deu uma mudada no cenário do wellness, do fisiculturismo, dos anabolizantes, aí depois a gente pode falar sobre o Monjaro e os exercícios. Vamos falar sobre Vamos isso. falar sobre isso. Primeiro a gente precisa, mudar esse termo, né, reposição hormonal, porque repor significa você colocar Então, algo no lugar que estava faltando. faltando, né. Boa. E o que a gente tem visto, principalmente nas academias, é que as pessoas estão colocando algo em um lugar em que não estava faltando, né. Então, assim, até a reposição de testosterona e esse uso estético que tem sido Legal. feito dos hormônios não Boa. deveriam ser chamados de reposição Sim, hormonal, porque na maioria dos casos não está repondo nada, né. entendi. Está colocando mais do que já tem em quantidade suficiente, Sim, né. A endocrinologia, a urologia, no caso dos dos homens, homens. tem estudos muito robustos que mostram que a reposição hormonal ela pode ser necessária, sim, Sim, em casos de deficiência, sim, em caso em que o paciente apresenta sintoma, tá. né. Então a gente tem ali o paciente que está com 45, 50 anos, que às vezes ele está com muita astenia, né, que a gente fala, uma fraqueza, uma falta de ânimo para desempenhar suas atividades de vida diária, e aí Uhum. você tem um déficit de produtividade no trabalho, tem uma diminuição na libido, e Ok, isso às vezes afeta até o relacionamento conjugal. tá. Então, existem casos muito específicos Ok, em que há um déficit de testosterona, por exemplo, tá. e há sintomas relacionados a esse déficit. E aí
há um emprego da reposição, nesse Tá, caso, sim. muito bem empregado, muito bem estabelecido, Uhum. né. Mas o que a gente está tendo hoje em dia é, infelizmente, um culto ao corpo e não um culto à saúde, e Boa. é isso que a medicina do estilo de vida prega ao incentivar, a atividade física, ao Uhum. incentivar uma dieta balanceada, Uhum. não é o culto ao corpo, né, é o Entendi. culto à saúde. Tá, e tem algum, por exemplo, algum exercício físico que a academia que, por exemplo, calistenia, HIIT, algum que, você, como especialista, você olha e fala assim: "Cara, esse é muito bom", ou a mistura, como é que você enxerga? É. Aí depende do objetivo. Por quê? Se eu pego um paciente que é jovem e ele gosta de ir para academia, o melhor exercício físico, eu vou dizer, é a É levantar musculação, peso. né. É Tá. levantar peso, não tem nada comparável à musculação quando a gente fala ganho de massa muscular. Tá. Hipertrofia. Hipertrofia. E por que eu falo de ganho de massa muscular? Porque, principalmente, a massa muscular que você tem, que você consegue acumular ao longo dos anos nos membros inferiores, é diretamente proporcional à diminuição do risco de você ter doenças como Alzheimer, e demências em geral. Legal. Então, quanto mais você tiver músculo, menos tendência você tem de ter uma demência, né. Que E interessante. se você cair, você sabe que a principal causa de morte no idoso é queda? Isso eu sabia. Sabia? Isso eu Pois, sabia. porque as pessoas tendem a achar que é derrame, né, Que é a AVC, sarcopenia, não que é é isso? infarto. É, a sarcopenia, ela faz com que você quebre se você cair, né. Fala mais. E o que que acontece? Ok. Você tem um idoso que malhou a vida inteira e tem uma massa muscular robusta. Ele cai. Ele cai, ele machuca, mas ele não quebra o fêmur. Né. Agora você tem um idoso frágil, que a gente chama. O É um idoso sarcopênico. um sarcopênico, ele tem ali uma osteoporose, Tá, uma osteopenia associada à sarcopenia, tá. e aí ele cai. O que que acontece? Ele Quebra o quebra o fêmur. fêmur. Só que ele quebra o fêmur, ok, faz uma cirurgia, só que ele faz uma cirurgia num ambiente hospitalar, onde ele pode adquirir uma Infecção. infecção. Sim. Ele faz uma cirurgia e precisa ficar com o membro imobilizado, que aumenta o risco de trombose. E aí ele faz uma trombose do membro que foi imobilizado. Fazendo essa trombose do membro, ele aumenta o risco dele fazer uma trombose no pulmão, que é a embolia pulmonar, Sim. né. Então, que é o TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, esse idoso que caiu, o idoso que tinha uma massa muscular preservada, ele não quebrou, ele se livrou de uma infecção hospitalar, de uma internação prolongada e de um tromboembolismo pulmonar. Uau. O idoso que caiu e era sarcopênico, ele quebrou, passou por uma cirurgia, ele pega uma infecção, faz um tromboembolismo e morre. E geralmente, vamos ser sinceros, né, doutora, as chances que um idoso, principalmente sarcopênico, que é a maioria, né, a maioria é É. muito difícil você ter Até aquele idoso porque musculoso, exatamente, né, porque nem tipo, era cultural, né, no sim, passado. Se a gente pegar aí a geração dos nossos pais, agora tá eh, melhorando, mas tá melhorando, mas hoje no passado antigamente isso as não era. pais, E aí essa geração, exatamente essa as geração nossa, que agora tá com 70, 80 anos, eles nem faziam o trabalho braçal que os idosos de antigamente capinava um faziam. terreno. Antes da Revolução Sim, Industrial e total. da automação de várias tarefas. Uhum. Então, o idoso antigo, lá, né, de 1800, ele não tinha tanta sarcopenia, porque tudo era ele que tinha que fazer de forma Sim. braçal. Ia andando pra cima, pra baixo, e Pra subia, descia. Exatamente. E aí já os nossos pais, que hoje em dia essa geração que hoje tá com 80 anos, 70 anos, ele nem fazia trabalho braçal e nem fazia musculação. Então ele ficou ali naquele gap que a atividade física não era tido como algo importante, e Uhum. ele também não fazia de forma natural atividades que favorecessem o ganho de massa muscular. Tá, então assim, pra você, eu já vou entrar no outro tema polêmico aqui, Monjaro, sarcopenia, exercício físico, relação perigosa. Relação perigosíssima. Por quê? Você sabe que eles fizeram uma pesquisa que o uso do Monjaro está diminuindo a frequência na academia das pessoas? Por quê?
Porque antes para você emagrecer, você precisava fazer uma dieta e malhar, Um cardiozinho um ali. cardiozinho pelo menos. Sim, Com o Monjaro, muitas pessoas conseguem, de fato, emagrecer emagrecer. sem fazer atividade física nenhuma. Só o Só apetite. que Hum, essas pessoas, elas perdem peso, ok. mas elas perdem também massa muscular. Sim, Então, o uso das canetas emagrecedoras, e aí não só a tirzepatida, que é o Monjaro, sim, como todas as outras, né? sim. As mais Uhum, antigas, o Ozempic, o uhum, Wegovy, etc. aham. O uso das canetas emagrecedoras isolado, sem Um sem acompanhamento. um acompanhamento nutricional, que aí a gente precisa tem quem está usando o Monjaro, uma ingesta mínima de proteína por dia para favorecer o ganho de massa muscular e a atividade física, vai produzir pessoas magras, porém sarcopênicas, o que não é saudável. Então, assim, o emagrecimento é importante? Extremamente importante, Sim, mas às custas da perda de massa muscular não já não vale a é pena. interessante. Então, assim, o que que é o ideal? E aí você citou, né, o uso das canetas emagrecedoras, exercício físico e nutrição. É que você faça tudo isso junto, Entendi. né, porque é importante emagrecer, mas manter ou, de preferência, ganhar massa muscular e ter uma alimentação balanceada que favoreça que isso, seja permanente, que Entendi. isso se mantenha, porque um outro risco é a pessoa emagrece Ok. e tem o efeito sanfona. Sim, As pessoas já aconteceu comigo esquecem do isso. efeito sanfona Uhum. das canetas emagrecedoras, né. Volta com a fome do dragão. Volta com ficou ali aprisionado por um tempo, aquela pessoa e depois volta querendo comer Pior, tudo né, que não pior, comeu. E pior. normalmente a Uhum. pessoa ganha mais peso do que ela perdeu. Antes de passar pra saúde mental, e que a gente vai fechar com chave de ouro, assim, eu já vou te deixar um convite, porque tem muito assunto que a gente tá deixando pra trás e não dá, né, é tão pouco tempo pra gente falar de tanta coisa legal. Mas, assim, antes de passar pra parte de saúde mental, eu queria te fazer uma pergunta que você falou da parte dos membros inferiores, estarem relacionados ao Alzheimer. Ok. Eu ouvi, aquele, né, eu ouvi de um primo do cunhado de um amigo meu, que a panturrilha, ela bombeia o sangue, ela é um segundo coração. Como é que é essa relação? E isso é verdade? É mito? É falácia? Ou realmente tem tudo a ver? Como é que Tem tudo a ver, tá? né. A panturrilha, a gente tem a bomba da panturrilha. Uhum, E daí aquela nossa conversa de que todo movimento importa, de você se uhum, manter ativo no dia a uhum. dia, ainda que você não consiga fazer um exercício físico programado Entendi. no neste momento, né, o nosso objetivo é sempre que você consiga, mas o que que acontece? A bomba da panturrilha, ela é extremamente importante para fazer circular o sangue no Sangue. nosso corpo, né. Então, ainda que você não consiga fazer um exercício programado, você se levantar ou você já ouviu falar que quando você vai fazer um voo muito longo, então, assim, você vai viajar para o Japão, ou mesmo para a Europa, que dá ali 10 horas de voo, você Aham. deve se levantar Durante o voo. durante o voo. Não, Não, nunca ouviu nunca ouvi falar? falar. Gente, essa informação vale ouro. Vai. Sempre que você Hã. for ficar muito tempo Sentado. sentado, Um e aí evento, pode ser também um pode ser evento. um evento, pode ser uma viagem de carro, pode ser uma viagem de avião, é extremamente importante que você se levante. Ali a cada 1 hora, você se levante e faça um exercício de panturrilha mesmo. Levantar, baixar, Levantar, levantar, abaixar. levantar e abaixar para Que que você ative incrível, a bomba da cara. panturrilha. Com esse exercício, você diminui o risco de você fazer uma trombose venosa profunda, Uhum, que normalmente a gente tem nas veias da panturrilha. uhum. E por que isso é tão importante? Porque a trombose venosa profunda, ela predispõe a você fazer um tromboembolismo pulmonar, Entendi. que é uma causa muito importante de morte. Então, assim, você ter uma bomba da panturrilha eficaz é extremamente importante para que você consiga viver mais. Boa. Ó, eu tenho muitas perguntas, mas, você já está convidada, doutora Ítala. E eu vou chamar o esposo da doutora Ítala, que ele é pediatra. Pediatra, Cara, neonatologista. não, vocês têm que entender o trabalho que ele faz. Ele diz não para as pessoas, sabe por quê? Porque ele vai cuidar da pessoa desde o comecinho até o final da vida daquela pessoa. Então, para você que já tá velho, gaga, ela não aí é a doutora Ítala. É Agora, comigo. teu bebê, teu bem mais precioso, doutor Marcel,
Ruperto. Olha que nome Ruperto. chique. Doutor Marcel Ruperto já está convidado. Eu sei que você vai assistir esse podcast. Já está convidado para vir aqui para a gente falar um pouco sobre esse novo olhar na pediatria, esse tratamento contínuo, que você vai garantindo todas as etapas. Mas vamos aqui com a doutora Ítala, que é o seguinte. É, passando para a saúde mental, e eu queria também saber um pouquinho das histórias, porque você já deve ter atendido muitas pessoas e eu entendo, quando eu tô falando de saúde mental, eu entendo que é o seguinte, que a falta de exercício físico causa problemas mentais, alimentação é hiperpalatável causa hiperpalatável é o que você fica O comendo aí, é o doce. docinho, é a mortadela que você fica botando nesse pão velho aí, mofado. E aí, assim, tudo isso ele influencia na saúde mental. Quando a gente fala dessa tendência nova de wellness, aí tem entre estética, entre os procedimentos, botox e tudo mais, como é que você enxerga, de tudo isso que a gente falou, como é que você enxerga isso influencia na saúde mental? Como é que a estética você vê, se você recomenda, não? E fala de uns casos pra gente, que eu queria conhecer um pouco as suas histórias. Falo, vou contar uma história de uma paciente minha, não vou citar o nome, né, Aham, sim, mas claro. é uma paciente jovem, 30 e poucos anos, que Uhum, me procurou por dor de estômago, tá. né, ela sentia azia, dor de estômago e etcétera. Uhum. E aí, como a minha consulta é uma consulta muito minuciosa, em que eu tento entender quem é a pessoa por trás daquele sintoma, Legal. eu descobri que a azia era o menor dos problemas que ela tinha, né. Por quê? Ela estava inserida em um contexto estudando para concurso, muito ansiosa, Entendi. ela estava mergulhada ali em estudar 10, 12 horas por dia, então ela tinha uma alimentação Ruim. muito ruim. Uhum. Pelo fato de ela fazer parte de uma família em que todo mundo era concursado, os irmãos já tinham Nossa. passado no concurso, e só ela que não, isso deixava ela com uma autoestima baixa. Super Então, pressionada. super pressionada. Então, e ela tinha já um transtorno de ansiedade por Uhum. conta de estar inserida nesse contexto. E ao abordar a ansiedade e melhorar nela vários outros aspectos da vida dela, como as Uhum. relações interpessoais dela Legal. com a família, a gente obteve uma melhora significativa da gastrite, Que da legal. dor no estômago que ela sentia. Isso é a Que medicina. isso é a medicina do Do estilo de estilo de vida. vida. É você olhar quem é o paciente que é portador daquele sintoma, e não aquele sintoma. Porque todas as coisas que têm a ver com a saúde, e aí saúde não é ausência de doença, é bem-estar físico e mental e social, quando você olha para o paciente como um todo, você consegue entender Uhum. a doença e você consegue tratar a doença de forma Eu queria te eficaz. fazer uma pergunta, isso aqui é uma coisa minha, tá, eu até gravei um vídeo, se você for lá no meu Instagram, @eu_sou_Marcos Oliveira, você vai ver, que eu gravei o seguinte, eu adoro estudar um pouquinho de neurociência, eu adoro estudar um pouquinho também de wellness, saúde, longevidade, e eu entendi, eu li e entendi que, até gravei um vídeo sobre isso, que existem 2 tipos de cortisol, o cortisol ruim, o cortisol bom. Qual que é esse aqui é voice in my head, tá, depois você me corrige. Mas qual que é o cortisol ruim, qual que é o cortisol bom? Porque para você desenvolver uma nova habilidade, você precisa de cortisol, você precisa de estressar o músculo, você precisa tirar ele, que é a fase da alostase, para ele desenvolver fibra, musculatura, enfim, informações, tá, novas sinapses. E aí o que que eu estava comentando para as pessoas, que eu falei assim: existe o cortisol ruim e o cortisol bom. O que que é isso? O cortisol bom é a pressão, e o cortisol ruim é a tensão. Porque a pressão é o seguinte, é você fazer o exercício, você consegue carregar aquele músculo, então você está fazendo a pressão, você está movimentando, cada hora aumentando a carga e tudo mais, mas aquilo ali você consegue fazer. A tensão é quando você é uma coisa que você não tem solução e você fica ali só, sabe, por exemplo, eu só consigo, sei lá, ser feliz se eu for morar no Japão, mas, cara, você não tem dinheiro para ir para o Japão, você não tem, né, então você fica tenso, pensando. No caso da sua paciente é justamente isso, assim, o fato dela ter essa que não é pressão ali, é uma tensão,
Porque ela fala: "Cara, fulano já passou, fulano já passou, fulano já passou". Então ela não tá pressionada também, mas ela tá muito mais tensa, tensionada, porque ela não tem como resolver, tem que esperar chegar a prova. Uhum. Então, é um cortisol ali que eu sinto, e eu inclusive tem um estudo, eu não vou saber citar ele, que ele fala que o Alzheimer, ele vem desse excesso de tensão que aí causa a morte. Falei besteira ou tem alguma coisa a ver? Como é que você enxerga isso com os olhos da medicina do estilo de Do estilo vida? de vida. Eu vou pelos olhos da medicina do estilo de vida, eu diria que o cortisol, ele tem hora em que ele é bem-vindo Boa. e hora em que ele não é Não é bem-vindo. bem-vindo, Tá. né. A gente precisa do cortisol, então todas as vezes em que a gente tem cortisol é aquele hormônio do instinto da Sim, fuga, sim, né, então você tá em situação de perigo, você sim. precisa sair correndo, você precisa tomar uma atitude. Fora da zona de Então conforto. exatamente, então você precisa se mover, Tá, mudar o seu estado, legal. né. Mas ele fora de hora Uhum. ele não é legal. Então, assim, a gente tem a nossa produção de cortisol, Ok. ela começa bem pequenininha de madrugada e ela atinge o seu pico por volta de 6, 7 horas da manhã, que é exatamente no horário que você tem que estar É, acordando de isso. pé para sair correndo atrás dos seus sonhos. Então, você precisa de cortisol. Legal. Agora pensa comigo se é bem-vindo o cortisol meia-noite, 1 hora da manhã, que você tem que estar repousando. Então, eu gosto muito de falar que não tem nada bom e ruim. Tem coisas no lugar errado e na hora errada. Entendi. Então, assim, então o cortisol, ele é bom ou é ruim? Depende. Ele é Uhum. excelente quando Entendi, você está estudando, quando você está malhando, quando entendi. você está tendo que tomar decisões, quando você tem que estar. Mas essa relação que eu te trouxe, faz sentido? Por exemplo, que eu penso que mesmo você na academia, ruminando num problema que você não tem solução, Não é não é saudável, não saudável. é saudável. E daí é que entra a gestão do estresse, Tá, né, porque o estresse é exatamente isso, uma dificuldade de lidar ok, com aquilo que você não pode mudar naquele momento, uma dificuldade de lidar com as situações adversas que surgem na sua frente, né. perfeito. E aí te deixa ruminando, te deixa ocupado, Uhum, e aí entra um conceito de pré-ocupação que é ok. extremamente valioso para os nossos dias atuais. Por quê? Nós estamos, sabia que 90% das coisas pelas quais a gente sofre nunca vão acontecer? Você fica assim: "E se eu não passar no concurso? E se eu bater o carro? E se meu filho engasgar? E se" 90% dessas coisas não Nunca vão vão. acontecer. E você já está sofrendo por elas antecipadamente. Então, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes é que você se ocupe de fazer o que você está fazendo. Porque quando você se Presença. ocupa e está presente no momento presente, você não tem nem tempo para se pré-ocupar. Porque você, o que vai acontecer amanhã? Não sei. Eu estou tão ocupada fazendo hoje, fazendo o que eu planejei para hoje, que eu não sei se isso acontecer, se isso não acontecer. Eu estou ocupado colocando em prática o plano que eu tracei para o futuro. O Entendi. futuro ele serve para você estabelecer um plano, onde você quer chegar, onde você quer estar, o Uhum, que você quer atingir. sim. Mas o que mais importa no dia a dia é que você esteja executando o plano que você traçou para chegar lá. E não já tentando adiantar se aquilo vai dar certo, se vai dar errado, né? Acho que isso o povo sofre muito com isso, né. Demais, demais. As Eu tô pessoas falando, eu estão tô me o vendo tempo aqui, ela inteiro. a doutora Anita estava falando comigo, eu tô pensando assim: "Cara, eu vou abrir um novo negócio, vou fazer tal coisa, será que vai dar certo? Meu Deus". Mas assim, eu acho que é importante sim esse planejamento, a gente ter essa talvez, eu gosto muito de falar de engenharia reversa, né, "Ó, eu quero chegar aqui, mas o que que eu vou fazer para chegar aqui?". Então eu venho trilhando os degraus, né, pra, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, e chego lá, porque aí não tem tensão. Aí tem a press você tem que se pressionar para Uhum. cumprir o que você se comprometeu, e esse cumprir, ele tem que estar dentro de algo humano, aceitável, que você não abandone, como você mesmo falou, Ítala, que é tua família, é a o ciclo social, é a sua espiritualidade, a sua saúde, o exercício físico, seu corpo, é mais ou Exatamente. menos nesse caminho. É isso. Eu tenho, inclusive, eu tenho um método
para fazer que as pessoas consigam, Qual o nome? executar. O nome do meu método é sonhar, Muito é o legal. método sonhar. Para mulheres, para homens, para quem? Para qualquer pessoa que tenha um sonho e queira torná-lo realidade. Gostei dela, você viu, gente? Olha, pra É, qualquer... Quem é que não tem um sonho? Você tem? Qual é o seu sonho? é. Bota aqui nos comentários, tá? E, inclusive, faça perguntas para a doutora Ita. Vamos fazer o seguinte? Bom, Eu quero te convidar para um outro podcast, porque tem tanta coisa que eu queria falar com você. Olha uma todo coisa que é prazer. interessante, eu já vou deixar essa sementinha, esse coming sun, que é o... Eu parei de beber. E aí o pessoal perguntou assim pra mim, ele falava assim: "Cara, você por que que você parou de beber?" Eu falei: foi um desafio meu, eu queria entender se eu conseguia, eu queria entender quem seria esse Marcos depois de parar de beber e Sem tudo o mais, álcool, né. sem o álcool. E aí eu comentei com ele, como eu te falei, eu gosto muito de estudar essas coisas, esses livros de neurociência, da cabeça, e aí ele fala sobre um fenômeno ou um acontecimento, uma técnica como é que é? É o down regulation, você já vai falar nisso? Já. Que é você tá com um nível de dopamina muito alto, por conta de hiperestímulos, drogas, álcool, drogas lícitas, ilícitas e tudo mais, e você para e ele de e o seu nível de dopamina desce. Então olha que coisa interessante que aconteceu comigo, eu queria depois para a gente trazer esses paralelos entre a medicina do estilo de vida e trazer sobre essa coisa do down regulation, porque olha como você vai se conectar aqui agora. O que que aconteceu comigo? Quando você é um cara que fica esperando a sexta-feira chegar, porque você vai tomar cerveja, vai encontrar os amigos, o teu nível de prazer, ou seja, a tua dopamina, ela só vai, o teu cérebro vai disparar quando chegar naquilo ali. E aí o que que eu fiz? Quando eu parei, eu desci, né, os meus níveis, então assim, eu já não tinha mais aquele estímulo, aquela isso tudo. Aí o que que aconteceu comigo? Baixou, depois de umas 3 semanas, assim, baixou. E aí, olha que coisa incrível, eu acordava mais feliz, eu olhava os meus filhos correndo e eu ficava feliz, porque eles estão saudáveis, eles estão correndo. Eu olhava para o céu azul e me dava felicidade. Então, para você que acha, e aí eu já vou te recomendar nossa doutora Ítala para te acompanhar nesse processo. Para você que porque eu fiz sozinho, gente, e isso é muito difícil. É, com ajuda é mais É muito fácil, mais né. fácil, com É. técnica. Então, assim, eu sofri muito. Pra chegar nesse nível de olhar para o céu e ficar azul, eu sofri muito. Mas olha que interessante, depois que isso tudo aconteceu, e eu queria que você explicasse cientificamente, pelos olhos da medicina, do estilo de vida, porque é isso, o meu sarrafo baixou. Então, assim, eu só precisava, talvez, me alimentar saudável, comer, sabe, alguma coisa bacana, um suco de laranja sem açúcar, olhar os meus filhos correndo, às vezes um dia de sol, às vezes um dia de chuva me deixava feliz, e hoje eu sou um cara feliz, eu sou irritantemente feliz, porque, assim, eu não preciso de uma sexta-feira de balada pra ser feliz. Um treino HIIT, eu treino 5 horas da manhã. A gente vai se Legal. conectar nisso aí. Então, assim, eu gosto de fazer um treino HIIT 5 horas da manhã. Então, só de eu estar fazendo um treino HIIT 5 horas da manhã e concluindo esse HIIT, assim, já me dá uma felicidade extrema. Então, eu queria, assim, que você, pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, eu queria que você falasse sobre, eh eh, hábitos saudáveis, de você baixar a expectativa do seu cérebro, parar de viver com essa dopamina barata. Então, olha o tema que a gente tá trazendo para o próximo podcast. Tem muito pano pra manga, não Tem tem? muito assunto, mas é muito interessante isso que você trouxe, porque com esses estímulos visuais, com a internet ultra rápida Sim. e com essa velocidade que a gente tem hoje em dia para Uhum, tudo na vida, uhum. a gente se acostumou a ter vários picos de dopamina o tempo inteiro, Tá. né? E aí as horas em que a gente não tem picos de dopamina viram horas chatas. E quando a gente se afasta um pouco dessa dopamina barata, a dopamina do celular, dos estímulos visuais ou mesmo sonoros Uhum. muito efusivos, Sim. muito drásticos, Ok. a gente passa a ter outros neurotransmissores atuando que não precisam brigar com a dopamina. Então, assim, você falou do exercício físico. Durante o exercício físico, a gente libera várias endorfinas, né? Entendi. Que são neurotransmissores da Felicidade, da né? Do prazer, do felicidade, do amor. prazer, né, de reconhecer que
pequenas coisas também importam e também são motivos de alegria. Então, quando a gente se afasta da dopamina barata, não é que a gente passa a ter mais motivos para ser feliz. A gente simplesmente passa a reconhecer esses motivos para ser feliz, Que porque eles estavam ali o interessante. tempo inteiro, mas você não estava olhando para eles. Porque você já estava procurando coisas Você está cada no vez celular, maiores e exatamente. que interessante, gente. Não, adorei, adorei. Esse papo foi Obrigada. maravilhoso. Olha, você, vou falar pra essa, você, pangaré, que tá aí levando uma vida, e você pangarô também, nem sei se existe essa palavra, mas você que tá aí esperando a vida acontecer, que tá sentado no sofá, só vendo programa atrás de programa, celular, são uns 4, 5 horas por dia de celular, de rede social, esses hiperestímulos, várias janelas abertas na sua cabeça. A gente fez um trajeto aqui pela medicina do estilo de vida, mas para mostrar para você que você precisa ter saúde mental, que você precisa ser feliz. E ninguém é feliz se não tem a saúde mental, se você não tem todos esses pilares que a doutora Ítala comentou, que ela explicou, inclusive. Então assista novamente esse podcast. Vou te deixar uma outra recomendação, se inscreve no nosso canal, deixa uma dúvida para ela, faz uma pergunta pra gente entender o que que você realmente tá passando. "Olha, aconteceu Marcos, aconteceu isso comigo, eu tô vivendo desse jeito, tô brigando com meu esposo", porque às vezes a causa não é nem que você tá irritado com seu esposo, às vezes é uma queda hormonal, alguma coisa que está acontecendo, falta de exercício físico, enfim, uma série de coisas que quem vai investigar para você não é o doutor YouTube, tá? É a doutora Ítala, é um profissional treinado, um profissional capacitado, exames para você conseguir tomar decisões baseadas em métricas, tá? Então, né, não é tirar da cabeça da cartola. Se inscreve no nosso canal, assiste novamente. Vamos deixar as redes sociais da doutora Ítala, doutora Doutora Ítala Neves Sim, e Ciclos Medicina Integrada. que é a clínica da doutora Ítala, que você vai melhorar a sua vida e você vai ver que depois que você cuidar da sua saúde, você vai arranjar o amor da sua vida, se você estiver procurando, você vai vender mais, você vai ter mais felicidade, vai ter mais disposição, porque, assim, parece que é mentira, né, doutora Ítala, que a gente Mas é tanto mais pura é mais verdade. pura verdade. É, Ó, não eu tem como ter saúde se você não dorme direito, não se alimenta bem, não movimenta o seu corpo e não tem boa. boas relações interpessoais, você não vai conseguir ter saúde. E quando eu falo de saúde, eu não falo de ausência de doença, eu falo de bem-estar, de alegria de viver. Olha, eu vou falar pra você, se vo aqui já vai meu pitch de vendas aqui, ó. Se você tem uma mensagem para passar para o mundo, você tem que conhecer o Estúdio Podcast Portátil, porque o check nas relações interpessoais ele já vai dar, não vai, doutora Com Ítala? Porque, cara, certeza. Deu match eu total. tô sempre aprendendo, eu tô sempre, sabe, conversando com pessoas interessantes. Olha que papo bacana que eu já vou pegar, já vou aplicar na minha vida, já vou melhorar. Então, se você tem uma mensagem, se você tem um produto, um serviço, uma ideia e você quer mostrar essa sua ideia, esse posicionamento para o mundo, estude podcast portátil. Em poucos minutos, aqui a gente tá uns 40 minutos, mas olha o tanto de conteúdo que a gente entregou para essa galera. E ó, não vai ser o primeiro, quer dizer, é o primeiro, mas não vai ser o último. A gente vou conversar com a doutora Ítalo, porque realmente é uma coisa que se conecta comigo. Uma das minhas decisões de trazer o Viva Voz Podcast para esse mundo da saúde, de munir, de, sabe, treinar você, educar você com conhecimento, com muitas novos métodos, é justamente por isso. Porque é importante, sim, você colocar mais dias de vida. Na sua vida. Muito obrigado, cara, doutora Ítala, que sensacional. Prazer Cara, muito incrível. enorme. Muito obrigada. Esse nome vai ficar guardado, Medicina do Estilo de Vida, tá? E você que tá assistindo, não se esquece, mais uma vez eu falo, é só dessa forma, compartilha com algum amigo que você vê que tá precisando, deixa comentário pra gente saber o que mais eu posso perguntar pra doutora Ítala, qual é o assunto que mais te interessa, o que mais te incomoda, tá? O que mais te incomoda. Muito obrigado pela sua audiência, um grandíssimo abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau.